Quero compartilhar com os irmãos Lucas capítulo de número 22, verso de número 31 ao 34. Evangelho que escreveu Lucas acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 22, versos 31 ao 34. Oh, aleluia. Irmãos, eu sempre costumo dizer algo e tem que ser muito repetido no presente tempo. Homens são só homens. E fora da presença de Deus, o que lhes resta é o inferno. A maior dádiva de quem está aqui, maior mérito por conta própria, se é que tem, é o do arrependimento. Nós temos que ter cuidado com homens. Spurgeon, ele diz que as palmas matou mais homens do que os açoites e a perseguição. Nós temos que ter cuidado. Homens são só homens. Verso de número 31, todos encontraram? Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Queridos, o capítulo de número 22 de Lucas, Jesus está finalizando o seu ministério terreno, antes rumo à caminhada ao Getsêmani e ao Gólgota. E no fim do seu ministério terreno, há um choque de Jesus, porque ele termina de partir o pão, cear com os discípulos e expor aos discípulos as suas últimas palavras. Ele vai chamar Pedro e vai dizer para Pedro: Simão, Simão. E algo interessante que se observa no texto, e é de costume de todo rabi, de todo mestre daquela época, de enfatizar algo quando era muito importante. E isso Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão. Há uma repetição. E se você ler todo o livro de Lucas, há 3 vezes é mencionada essa repetição. Jesus disse assim: Marta, Marta. E também disse: Jerusalém, Jerusalém. Jesus, quando diz essas palavras, ele enfatiza a preocupação e também quer fazer um alerta. E no capítulo 22, verso 31, alerta era para Pedro. Porque Jesus vai dizer para ele assim: Simão, Satanás vos pediu. A palavra grega aqui traz o sentido de reclamar, pedir para si. Ou seja, Jesus vai chegar para Pedro e dizer para ele: Pedro, Satanás vos pediu para peneirar-te como trigo. Sabe-se que a cultura judaica, eles faziam uma eira e colocava junto daquela eira o trigo, a palha e o joio. E quando o dono da eira ia separar o trigo, ele pegava uma peneira, jogava o trigo nela e a lançava acima e embaixo.
que Jesus estava dizendo era que quando o dono lançava para cima e para baixo, ele separava, o joio e a palha subia, e o trigo vai ficar por baixo. E era o que Satanás queria fazer com Pedro. Ele ia trazer a Pedro numa situação que ele exporia Pedro. E no capítulo 26 de Mateus você vai entender isso. Que Jesus já estava antecipando a Pedro como Senhor de Pedro e Mestre. E aqui Jesus evidencia aquilo que tanto os judeus em sua cultura adorava, mas já não o tinha, ou melhor, respeitava. Quem era o porta-voz de Deus para falar com a nação de Israel no todo o Antigo Testamento, era o profeta. E Jesus mais uma vez para Pedro, não está só rogando, manifestando a ele, que ele é o Senhor de Pedro, mas ele é o profeta de Deus, porque ele aponta para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo. E eu aprendo algo de Deus aqui. Profeta que é profeta, nós precisamos anunciar da parte de Deus aquilo que o inimigo é capaz de fazer na vida de alguém para que não aconteça. Jesus olha para Pedro e diz: olha, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Satanás queria Pedro como quis Jó. Satanás queria fazer com Pedro como fez com Jó. Mas Jesus vai dizer para ele: eu roguei por ti. Detalhe, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres? Eu imagino a situação de Pedro ante aos 12. Implicitamente, já está implícito, porque no decorrer das Escrituras nós vamos observar que Pedro vai ser o líder dos demais. Paulo e Pedro se destacam como os líderes. Pedro do povo judeu e Paulo como gentio. Satanás não pediu para peneirar os outros 11, mas Pedro. Quando eu via o irmão Fabiano orando, o Senhor já falava no meu coração: ore para os líderes. A intenção de Satanás era ferir aquele que seria a referência. Não foi eu que disse, foi Jesus: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra era Cristo, mas a referência de liderança era Pedro. Entenda uma coisa: você é o líder na tua casa, você é o líder no teu trabalho, e não só um líder físico e materialmente, nós somos líderes espiritualmente. Nós carregamos a marca do Cordeiro, carregamos o sangue de Cristo em nós, representantes do Rei dos Reis. E sabe o que é interessante? Às vezes a gente observa que você vê um filme da cultura medieval, e quando o rei convocava alguém para uma batalha, ao contrário de hoje, que as pessoas não querem nem se alistar, os filmes mostram que as pessoas corriam na porta para ver se estava lá, porque aquele rei era o representante da sua nação, e todos tinham prazer em amor em lutar ao lado do seu rei. E às vezes isso me constrange, porque olhe para o nosso rei, olhe a grandeza do teu rei, olhe quem é o nosso rei. E às vezes nós, na atual geração, parece que o rei nos chama e nós fechamos a porta. A ponto do Senhor dizer em Apocalipse no capítulo 4: eis que estou à porta e bato. O rei de Sião está clamando. Estamos vivendo os últimos períodos nessa terra do homem. A iniquidade e o pecado se multiplicam a tal ponto que contaminou os templos e as pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia para nos dar. O verso de número 32 vai dizer: eu
eu roguei por ti, e tu, Simão, não se desfalecerá, para que tu não se desfaleça. Sabe o que é interessante aqui? Jesus está dizendo assim: olha, eu não sou só profeta, eu sou sacerdote, porque eu roguei por ti. Era papel do sacerdote na antiga aliança oferecer o sacrifício, mas Jesus já assume ele e diz: ei, Simão, eu roguei por ti, para que tu não se desfaleça. Sabe o que é interessante? A palavra desfaleça no original hebraico tem um sentido de eclipsar, da onde vem a palavra eclipse. E o eclipse é o encontro do sol onde há lua, onde só há trevas. Jesus disse assim: olha, Pedro, e Pedro entendeu bem, Satanás tentará arrancar de ti a tua fé. A tua queda será tão grande. Interessante, quando Jesus disse para Pedro que ele não era convertido ainda, não está falando da primeira conversão, mas que Pedro precisava amadurecer. E havia uma grande dor para Pedro. Ei, irmãos, dor, perseguição não é sinal da tua queda. Eu vou repetir para você, deixa eu usar a palavra do irmão Fabiano. Dor e queda pode até parecer o sinal do fim, mas alguém já rogou, porque isso é maturidade chegando na tua vida. Cantado aqui já foi hoje que os planos dele não foram ser frustrados. Oh meu Deus, eu já entrei na peneira de Satanás, mas se eu estou aqui hoje, é porque se a cobiça veio, se a ganância veio, alguém rogou por mim e disse: volta. O Mateus 26 diz que Pedro fitou os olhos de Jesus, e o mestre só olhou, e ele chorou amargamente. A Bíblia não diz, mas penso eu, que o meu Senhor disse: ei, segue adiante, porque tu és Pedro. Segue adiante, porque diante de ti há uma porta aberta. Há homens e mulheres aqui, não muito, mas capazes, que a porta já está aberta, e não por nosso mérito, mas porque Ele já rogou. Ele já rogou. E Jesus vai dizer: ei, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Detalhe: não há conversão, maturidade e porta aberta só para você. Lembra do Salmo 1? Todo mundo vai dizer: bem-aventurado o homem que não se detém no meio dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E o fim do Salmo é: ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que em todos os tempos dá o seu fruto. Sabe o que é o detalhe? A árvore não come o seu próprio fruto. A porta que vai abrir para ti é para você dar fruto para alguém. Ele rogou por ti. Essa é a máxima do Evangelho, irmão. Não é sobre mim, é sobre Ele. E Ele ama almas. João 3,16 ainda é verdade. E tu, Simão, quando se converteres, vai e fortalece os teus irmãos. A partir daí a gente observa onde vai vir a vida de Pedro. O homem que por algumas servas e criadas que lhe disseram: você parece com ele, você fala igual ele, tomado de medo e da morte. Porque o Pedro, no verso de número 34, vai dizer: Senhor, contigo eu vou até o fim, a morte. E a criada vai encontrar ele lá e vai dizer: ó, você parece, você fala igual. Ele: não o conheço. Sabe o que é interessante? Jesus falou assim para Pedro: ó, e tu quando? Jesus não falou se. Lembra de Pedro? Senhor, se és tu.
Pedro, uma condicional. A palavra se aqui é uma condicional. Pode ou não pode acontecer, mas o quando de Jesus é que vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu ainda creio em João 8 que ele diz assim, ó, aqueles a quanto o Pai me der, de maneira nenhuma o inimigo arrebatará a mão. Se tem ovelha aqui, você pode crer que o teu Senhor, oh meu Deus, quem é o meu Senhor? O irmão Fabiano já disse aqui no Salmo 24. Sabe por que Satanás reclama Pedro para si? Porque Pedro peca. E o pecado nos dá legalidade para Satanás agir. E o nosso amigo Paulo vai revelar isso. No capítulo 4 de Romanos. Porque, preste atenção, irmãos, eu vou finalizar. Já passou do tempo, é só uma saudação. A Bíblia diz que Satanás pecou e rebelou contra Deus. Imagine comigo Satanás chegando até Deus e dizendo: Senhor, eu pequei. O Senhor não teve perdão. Mas para Adão, Eva pecou. No fim, o que o Senhor diz para eles? O Senhor lhes dá uma promessa: de ti nascerá um. Abraão, que tu chamas de amigo, mentiu. Moisés matou um homem. Creio eu, e Paulo no capítulo 4 de Romanos vai dizer, sabe por quê? Deus vai responder: Satanás, há 2000 anos, olhe para a cruz. Sabe como eu justifico Adão? Sabe como eu justifico Abraão? Sabe como eu justifico Moisés? Sabe como eu justifico o Fabiano? Meu filho na cruz do Calvário pagou o preço por eles. Cale a partir de hoje. Alguém já rogou. Se alegre, porque o nosso Senhor Jesus está esperando de nós. A porta já está aberta. Não será o tempo, irmão, de nós fortalecermos em intercessão. É intercessão mesmo, Fabiano. É intercessão que Jesus fez. Eu roguei, rogar e interceder. Falei: Pai, lembra de mim. E o Pai disse: sim, filho, o plano já se cumpriu. Sim, filho, eu vos guardarei para que eles dê frutos. Irmãos, a peneira do inimigo está aí. É a cobiça, é a ganância, é as dissensões, é a inveja, é a contenda. E eu tenho que te dizer, alguns como Judas caiu nela. Mas eu estou aqui pela fé, crendo que o Senhor está levantando aqui é Pedro. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença dEle. Oh, aleluias, irmãos. A Bíblia não revela Jesus contando com quantidade. A Bíblia revela em João 4, Jesus contando com qualidade. Não preocupa com números, se preocupe com almas. Esse era o nosso Salvador. Esse é o nosso Jesus. Ele não falou antes, ele esperou o tempo certo para falar com Pedro. Chegou a hora, filho. Vai acontecer isso e isso. E talvez o Pedro pensou naquele momento que negou: cara, que homem que sou, porque o pecado traz isso. Adão não escondeu de Deus à toa. O pecado nos envergonha diante da santidade de Deus. E aquele Pedro veio dizer: quem sou eu? Eu prometi porque o Senhor sabia que eu amo.
Mas o medo de morrer me assustou. Aí no capítulo 3 de Atos, os mesmos sacerdotes, principais escribas e mestres, vão chegar para Pedro e falar assim: ei, pare de pregar, pare de falar deste Senhor, ou te prenderemos e levamos à morte. Aí Pedro, agora ele entendeu. Agora ele já não é mais o mesmo, amadureceu. É o homem que daqui por diante, no momento do seu último tempo de vida, ele vai dizer: próxima crucificação, ei, o que é a cruz? Ponha-me de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Aí ele vai responder para os principais: ei, todavia, temerei eu ao homem ou a Deus? Ei, a palavra da cruz tem que estar na nossa boca. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. A palavra da cruz tem que estar na nossa alma. Cruz é perdão, cruz é transformação. Nós não podemos, irmãos, deixarmos de sermos pescadores de homens. Esse princípio, essa função parece não ter valor, mas tem, e Ele é eterno. E aqui eu quero agradecer a minha participação. Que sejamos Pedro na mão do Senhor. Não importa a dor, não importa a falha, Ele nos resgatou e comprou com sangue de cruz. Eu agradeço a oportunidade.